Eu quero te mostrar agora o meu plano para triplicar o seu engajamento nos stories já nos próximos 30 dias. Para isso, eu preciso que você entenda algumas regras fundamentais dos stories. A primeira coisa é, os stories são feitos para gerar interação. O que o algoritmo do Instagram gosta é que as pessoas interajam com você. Então a principal regra é sempre gerar interação com os seguidores. Isso pode ser feito por meio de perguntas, enquetes, caixinhas de respostas, coraçõezinhos, qualquer coisa que faça a pessoa responder o teu story é muito importante para que ele aumente o alcance. Para que você consiga fazer isso, é muito importante que de alguma forma você exiba a sua rotina. Isso não quer dizer que você tem que expor a sua vida pessoal, que você tem que mostrar você, seu filho, sua mulher, qualquer coisa do tipo. Isso exige que você mostre que você faz aquilo que você ensina, mostrando suas dificuldades, mostrando seus hábitos. Isso ajuda bastante o crescimento das suas redes sociais. Quando a gente olha para isso, uma das perguntas que mais chegam para mim é: tá bom, Thiago, com qual frequência eu preciso postar os stories? Existe uma quantidade ideal, sim. Na minha visão, você deve fazer em torno de 5 stories por dia, no mínimo. 5 stories. E 5 stories, estou falando assim, ó, aqueles, 5 bloquinhos de 15 segundos. E, de preferência, você deve fazer eles ao longo do dia, não fazer todos de uma vez. É importante você dar essa mesclada ao longo do dia, para ir prendendo a atenção da sua audiência. A real é que um perfil sem stories parece meio abandonado. Se a pessoa entra nos seus stories e não tem nada, parece que ele está morto, parece que você não está fazendo nada ali. Então é importante que você esteja sempre presente nos stories. Um conteúdo prático é muito interessante para poder gerar resultados e aumentar a sua visualização. Sequências de stories que ensinam algo prático acabam aumentando a sua retenção e a sua autoridade. É por isso que eu quero te mostrar aqui algumas coisas importantes para você produzir esse tipo de conteúdo. A primeira coisa é você ter em mente que você precisa ter uma rotina de bons hábitos se você quer compartilhar stories. Muita gente fala assim, Thiago, minha vida não é interessante, eu não tenho nada para ficar mostrando do meu dia a dia. Mostre os seus estudos. Você está estudando, você está trabalhando, mostra o que você está fazendo no seu dia a dia. Um livro que você lê, uma atividade física que você pratica, um curso que você assiste, um trabalho que você faz. Tudo isso pode ser compartilhado nos seus stories. E para que eles fiquem interessantes, é importante que você tenha uma alternância de conteúdos. Alguma hora você mostra um conteúdo técnico, algum conteúdo mais profissional, outra hora você mostra alguma coisa um pouco mais da vida cotidiana. Uma hora você trabalha nos stories mais com texto, outra hora você faz alguns vídeos. E para isso, os stories devem ter uma dinamicidade. As pessoas gostam dessa mudança de cena, dessa mudança de abordagem nos stories. Contudo, vale lembrar que estrategicamente, stories com muito texto podem forçar a pessoa a segurar a tela, o que também é bom para o algoritmo. Então você tem que fazer os stories de uma maneira que ele seja fluido, mas uma hora ou outra você pode encarregar um story com mais texto para fazer com que a pessoa pare e fique olhando ali, dê print, isso tudo ajuda no algoritmo. Quando a gente fala da famosa caixinha de perguntas, muitas pessoas ficam preocupadas. Thiago, preciso fazer a caixinha de perguntas ou não preciso? Na minha visão, esse tipo de recurso é uma ferramenta eficaz para gerar interação, permitindo que os seus seguidores façam perguntas. E posicionam você como uma autoridade. Então, sim, na minha visão, vale a pena abrir caixinhas de perguntas. Com que frequência, Thiago? Na minha humilde opinião, ao menos 4 vezes por semana é importante. Vai testando diferentes modelos. Uma hora você coloca lá consultoria gratuita, outra hora mentoria grátis, pergunte o que quiser. Eu sempre coloco na minha, Faça uma pergunta fera, que já correlaciona um pouco aqui com o meu processo, com o meu branding. Dentro dessa ideia, é importante você entender que você precisa persistir, mesmo que inicialmente não haja muitas perguntas. É normal não haver perguntas. Você vai criar suas próprias perguntas, você vai respondendo, e quanto maior for a qualidade da sua resposta, mais você incentiva as pessoas a perguntarem. Então, coloca uma sequência de conteúdo, abre a caixinha de perguntas e se ninguém perguntar, você mesmo cria as perguntas, vá respondendo as perguntas, dê respostas detalhadas. Não responde coisa do tipo sim, não, legal, não. Responda dando uma aula, dando um conteúdo de valor, porque isso vai fazer a sua
frequência de perguntas na caixinha de perguntas aumentar bastante. Uma das coisas que eu sempre gosto de lembrar é que os stories são um espaço ideal para você fazer atualizações e testes, porque como tudo acaba muito rápido, você pode testar narrativas, você pode perguntar se as pessoas têm interesse em um produto, então você pode falar assim, por exemplo, galera, eu estou pensando aqui em criar um produto, um robô para ajudar quem está com dificuldade de criar stories. Isso seria interessante para você? Isso é uma coisa que você pode usar os stories para ir testando. Foi assim que eu criei, por exemplo, um dos robozinhos de stories que eu disponibilizo para a galera que é do Portal Fera. Lá eu tenho um robô que você coloca um tema, coloca o público-alvo e ele cria uma sequência de stories para você. E isso eu criei a partir dessas perguntas que eu fui fazendo nos stories. Então é muito bom você aproveitar essa natureza passageira ali dos stories para experimentar diversas abordagens. O que eu quero que você tenha desse vídeo? Um mapa para fazer uma sequência de conteúdos interessante. E como é que é esse mapa, Thiago? É esse mapa que está aqui. Na minha visão, se você quer montar uma sequência de stories, você deve mais ou menos seguir esse passo a passo aqui. O passo número 1 é escolher o tema do story que você quer postar. Qual é a dor? Qual é a dúvida? Qual é a dificuldade que você quer trabalhar? Então aqui, ó, quanto mais específico for a dor, o desejo, a dúvida que você vai abordar, melhor. Primeira coisa. Segunda coisa, criar história. Stories não tem esse nome à toa. As pessoas adoram saber da vida dos outros, adoram saber as histórias que acontecem. Então é importante que você estruture uma sequência com começo, meio e fim. E que você coloque ali alguns conflitos. Que você conte uma historinha. Quanto mais tiver uma cara de historinha, mais tende a melhorar o teu engajamento. Aí você vai escrever a sequência. Então, primeiro eu pensei no tema, pensei na história. Então, sempre tenta relacionar com algo que aconteceu na sua vida. Algum desafio que você vivenciou, algum momento que você presenciou, alguma história que você leu. E escreva o texto tendo como mente essa ideia de começo, meio e fim. Depois que você fez isso, você vai selecionar as imagens. Hoje dá pra gente gerar imagem com inteligência artificial, né? Para ilustrar o story. Então dá para usar um Midjourney da vida, dá para usar o próprio ChatGPT para criar umas imagens. E você vai fazer a postagem estratégica. O que você vai fazer? Se você trabalhou bem numa história, você pode apagar os teus últimos stories, deixar uma janela ali de umas 6 horas, mais ou menos, sem nada, para publicar essa sequência que você fez. Isso tende a aumentar a visualização dos teus stories. É claro que não pode fazer isso todo dia, porque aí não funciona. Mas se você faz isso, apaga um tempo, apaga na noite de um dia, por exemplo, e ao acordar você posta, isso ajuda bastante. Falando em horário de postagem, é muito bom postar logo pela manhã, que é a hora que as pessoas estão pegando o celular ali que elas chegam no trabalho e tal, 8 horas, e também logo no final do expediente ali, né, na faixa das 18, 20 horas, o número de visualizações nos stories tende a ser maior. Então, publicar o seu primeiro story nesses horários tende a aumentar as suas visualizações. Por fim, lembre, os stories são um ótimo local para você fazer ofertas diretas ou levantadas de mão. O que é uma oferta direta? É quando você faz um story falando, olha só, se isso que eu te falei faz sentido para você, eu tenho uma imersão, eu tenho um curso que começa dia tal, eu tenho um treinamento gravado assim, assim, assado. Clica aqui no link para garantir sua vaga. Aí você coloca o link para a pessoa ir lá e comprar. Isso é uma oferta direta. O que é uma oferta indireta? É quando você fala assim, ó, a propósito, eu tenho uma consultoria, eu tenho uma mentoria, eu tenho um curso que aprofunda mais nisso que falamos aqui nessa sequência. Se você quer saber mais, mande uma mensagem dizendo consultoria para eu entrar em contato com você. Na oferta indireta, você está fazendo o quê? Pedindo para a pessoa te mandar uma mensagem, pedindo para ela fazer o que a gente chama de levantada de mão, para ela sinalizar interesse para você entrar em contato. Sempre, pelo menos uma vez por dia, coloque um story de oferta direta ou de oferta indireta. Abriu uma caixinha de pergunta, respondeu as caixinhas de perguntas, no final, faz uma oferta, direta ou indireta. Criou uma sequência, foi lá, contou uma historinha, no final, uma oferta direta ou indireta. Sempre faça oferta nos teus stories. Quando você fizer isso, seguindo essas boas práticas, eu tenho certeza que mais do que aumentar o seu engajamento pelos stories, você também vai aumentar as suas vendas. A propósito, existem vários vídeos aqui no meu canal que te ajudam a otimizar os seus resultados, mesmo que você trabalhe só nas redes sociais. A minha grande meta aqui é produzir conteúdos que façam você vender o seu conhecimento online sem depender de outras pessoas. Então lembra de se inscrever aqui no meu canal e assiste os vídeos relacionados que vão aparecer aqui para você agora, porque eu tenho certeza que eles podem acelerar bastante a monetização do seu conhecimento pelas redes sociais. Clica aqui para assistir e a gente se vê no próximo vídeo.